Boa noite a todos. Prazer estar com os irmãos mais uma vez e poder compartilhar também da palavra do Senhor. Nós vamos ler hoje à noite lá em Tiago, no capítulo 4. Tem sido muito bom esses dias, desde domingo ali em Santa Cruz das Palmeiras, com os irmãos ali, e hoje podendo fazer esta visita aqui aos irmãos. Para mim tem sido muito gratificante. E espero que a palavra de Deus hoje seja para o nosso consolo. Eu creio que nada que nós vamos considerar é novo para nenhum dos irmãos, mas que possa trazer consolo aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Tiago, capítulo 4 e o verso 14. Tiago, capítulo 4 e o verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Notando esta expressão, digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã. Somente este versículo, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações hoje à noite. Essa é um questionamento que todos nós fazemos, né? O que vai ser do dia de amanhã? Especialmente quando nós passamos por alguma luta, por alguma dificuldade, nós nos questionamos, né? O Senhor está dizendo aqui, olha, vocês não sabem o que vai ser de amanhã. E nós podemos dizer que as dores, né, o sofrimento, aquilo que nós passamos ontem, as decisões erradas ou alguma tribulação, que falamos, o que fizemos, as coisas do passado e os temores de amanhã, das incertezas do amanhã, não devem nos roubar a alegria do hoje. O que passou, já passou. Amanhã nós não sabemos, mas hoje nós podemos sim viver para a honra e glória do nosso Deus. Nós não podemos saber, então, com exatidão o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas nós podemos dizer que foi para o nosso bem que Deus assim fez, né? Para que nós possamos descansar nele. É oculto para nós o amanhã, não para nos trazer temor, terror, inquietação. Não, é para que nós possamos descansar em Deus. É para que nós possamos nos aproximar do nosso Deus e de fato encontrar nele a paz verdadeira que só o Senhor nos dá, a proteção, a provisão e tudo aquilo que ele tem nos ensinado através da sua palavra. Viver pela fé é algo maravilhoso. Descansar em Deus é algo maravilhoso. Não é loucura, não é viver no escuro, não é tropeçar nas trevas, não. Viver pela fé é descansar naquele que domina sobre todas as coisas. E como é bom nós relembrarmos isso a cada dia. Paulo, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu vou vivendo o hoje, esperando a bênção, esperando a viva esperança que nós temos de um dia estarmos para sempre com o Senhor. E eu quero pensar em 3 questionamentos aqui. Qual será o futuro do mundo? Que loucura, não é, meus irmãos? Passarmos por esses últimos 2 anos. Quem de nós pensava, né? Numa situação tão esquisita, né? As crianças em casa, nada de escola, pandemia, máscara, imposições, protocolos, decretos, né? E nós procurando servir ao nosso Deus, viver as nossas vidas, mas o que será do mundo? Qual é o futuro do mundo?
qual será a condição do amanhã deste mundo, né? Aqui ainda não há muito o que falar, mas será que vai piorar? Será que vai melhorar? Somente Deus tem as respostas destas coisas, né? A política, a economia, a pandemia, melhora, não melhora, vem outra pior, as catástrofes, né? Os desastres e assim por diante. Nessas questões, Deus tem o melhor. Deus é que há de cumprir a sua vontade neste mundo. Um mundo que jaz no maligno, um mundo que tem como príncipe o inimigo das nossas almas, Satanás, aquele que já foi derrotado, sim, mas que trabalha, que age, né? Uma sociedade corrompida, uma política corrompida, saúde corrompida, entretenimento, o mundo jaz no maligno. E nós, com relação ao mundo, nós podemos descansar. De fato, só o Senhor sabe a resposta destas perguntas, mas Deus tem um lugar seguro para aqueles que o amam, para aqueles que temem ao Senhor. Outra pergunta que nós podemos fazer, meus irmãos, é: qual será o futuro da igreja? Qual será o futuro da igreja? Qual é o objetivo da igreja nesses dias maus? O que nós podemos esperar? Como a igreja tem caminhado? A igreja vai findar? A igreja está perdendo a sua função? As igrejas locais, como nós conhecemos, ou a igreja de Cristo da dispensação, ela vai deixar de existir? Bom, e esta última pergunta nós sabemos que a resposta é não. A resposta é não. É o único organismo vivo na Terra que, enquanto não chegar o dia, ela permanece. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mateus 16, 18. O Senhor Jesus responde a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra da confissão que Pedro havia feito, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja um dia será arrebatada, arrancada deste mundo, mas ela não vai sucumbir a este mundo. As portas do inferno, e mesmo Satanás, mesmo a sociedade, não tem poder contra a igreja de Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus que prometeu que ia preparar-nos lugar e voltaria. E também os servos do Senhor, né? O apóstolo Paulo, ele disse: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que viva a esperança! Que alegria poder pensar que a qualquer momento está a cair sobre as nossas cabeças a vinda gloriosa do nosso Salvador nos ares. A trombeta há de soar, a palavra de ordem será dada, a voz do arcanjo será ouvida, e como nós lemos aqui, os mortos ressuscitarão, nós os vivos, e então estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu gostaria de pensar também, e eu? Cada um de nós. O que será de nós? O que será de cada um de nós no amanhã? Depois de pensar no mundo em geral, o mundo que jaz no maligno, depois de entender que de fato nada pode contra a igreja de Cristo, e cada um de nós? O que será de cada um de nós? E eu quero pensar em algumas verdades que nós podemos ter plena convicção de que, seja hoje ou amanhã, nós temos esta certeza, porque Deus assim nos prometeu. No Salmo 38, verso 18, o salmista diz: confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado.
Na primeira carta de João, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E a primeira coisa que eu quero destacar, o que será de mim, é a certeza de que o nosso Deus perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas desobediências. E esta certeza do perdão amoroso de Deus não é para que nós possamos viver na prática do pecado tranquilos, não. É para que nós possamos saber que todas as vezes que eu pecar, eu posso correr para Cristo, confessando os meus pecados e tendo a certeza de que o Senhor, justo juiz, há de perdoar, purificar, conforme Ele mesmo tem nos prometido. Nós não devemos ter a pretensão nenhuma de encobrir os nossos erros. O que será do amanhã? Amanhã o Senhor continua perdoando os nossos erros, as nossas desobediências, a nossa inconstância. Muitas vezes aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, pecado da omissão. Com Deus está o perdão. Deus jamais nega o perdão. Ele está pronto a perdoar. Em Provérbios 28, o Senhor afirma: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Se não fosse assim, todos nós seríamos consumidos. Todos nós seríamos lançados fora. Então, o que será de nós no amanhã? Esta é uma certeza que me traz ânimo, que de fato coloca no meu coração o desejo de viver uma vida santa, porque Deus conhece a minha estrutura, Ele sabe que eu sou pó, Ele sabe que eu tenho falhas. E nós podemos lembrar das palavras de Cristo aos discípulos, especialmente a Pedro, quando ele, cingindo-se com uma toalha, passou a lavar os pés dos discípulos, e Pedro disse: não, o Senhor não vai me lavar a mim. E Cristo disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Além do exemplo de humildade e serviço, nós temos ali o Senhor ensinando: olha, vocês precisam da purificação diária, lavados pela palavra, purificados pela confissão e o perdão que há em Cristo Jesus. O que será de nós no amanhã? Outra coisa que nós podemos destacar está em João, capítulo 3, verso 18. Uma certeza, uma convicção, que infelizmente nem todo aquele que diz ser um cristão tem. A certeza da vida eterna, a certeza da salvação. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Senhor Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que será de mim amanhã? Nenhuma condenação há. Uma certeza, uma convicção de salvação, não por algum mérito meu, não por alguma coisa que nós tenhamos feito, mas por Cristo. Pelo sacrifício realizado ali na cruz do Calvário, porque Cristo pagou a escrita de dívida que nos era contrária, porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, porque Cristo satisfez a justiça de Deus, e assim Deus é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Ainda que o corpo não suportar as dores, ainda que o corpo não suportar a enfermidade, o espírito e a alma estão saudáveis em Cristo. A vida eterna em Cristo. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, disse o Senhor.
É fato que o mundo tem muitas polarizações, né? Muitos partidos, muitos lados. Mas nós podemos dizer que Deus enxerga dois grupos apenas: os crentes em Cristo Jesus e os descrentes. Aqueles que ainda permanecem rebeldes ao Evangelho. O nosso destino eterno é determinado por esta decisão de crer, de confessar, de reconhecer diante do Senhor os nossos erros. E o Senhor continua esta obra, salvando aqueles que, através do arrependimento e da fé, colocam a sua confiança na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos em Atos, o Senhor vai acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. 1 João, capítulo 5, verso 13, diz assim: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais. Ora, vocês podem saber que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Estas coisas estão registradas para que vocês saibam, para que vocês tenham a certeza. O que será de mim amanhã? Amanhã eu continuo salvo, porque esta salvação não depende da minha perseverança. Esta salvação está baseada no sacrifício santo e perfeito de Jesus Cristo. É para que eu saiba, é para que eu tenha certeza, é para que eu tenha convicção. Não é uma presunção, não é uma suposição, é uma certeza. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Será que isso não nos anima a, com coragem e ousadia, viver a vida cristã? Será que isso não nos anima a, com coragem e ousadia, proclamar Cristo Jesus? Repartir esta dádiva, este dom da vida que Deus nos deu? É um tesouro inesgotável que o Senhor tem colocado em vasos de barro, como eu e você. Um tesouro que nós podemos compartilhar. Uma certeza. Amanhã eu continuo salvo pela graça, pelo poder de Jesus Cristo. As minhas ovelhas, disse o Senhor Jesus, elas me ouvem, elas me seguem e nunca hão de perecer. Ninguém as pode arrebatar das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Ninguém as pode tirar das mãos de meu Pai. Não há temor. Não há dúvida aqui, não há preocupação. Se cremos em Jesus Cristo, somos salvos. Temos a vida eterna. Outra verdade que traz consolo e ânimo com relação ao dia de amanhã é o que nós encontramos lá em Romanos 8 e 28. E um texto que muitas vezes nós repetimos, mas às vezes esquecemos de viver a realidade desse texto. Abra a sua Bíblia, Romanos 8 e 28. E sabemos, diz assim a palavra de Deus, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado. Deus trabalha e vai continuar trabalhando para o bem daqueles que temem a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que estão buscando viver uma vida que agrada ao Senhor. Qualquer coisa que surgir, qualquer situação, qualquer contratempo, qualquer calamidade,
qualquer coisa que surgir nas nossas vidas, no nosso caminho, nos dias da nossa peregrinação, meus irmãos, é para o bem. E se nós não compreendemos no momento o bem daquela situação, nós vamos compreender depois. E esta é uma verdade que não pode ficar apenas na letra. Tem que ser uma realidade para cada um de nós. Todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. E sabe, quando eu estou passando por uma situação difícil, e eu me lembro deste versículo, ou alguém coloca este versículo diante de nós, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu sempre falo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Me ajuda a ver o bem em tudo isso. Me ajuda a ver a bênção, a instrução, a direção, o caminho, a correção. Mas eu não deixo de duvidar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que os sofrimentos deste tempo presente, as aflições, as lutas, não se comparam com a glória que há de ser revelada em cada um de nós naquele dia. Então, nós podemos passar por estas coisas com alegria, com louvor, dando graças em tudo, como nos ensina a palavra de Deus, em tudo dai graças. Não de uma maneira mecânica ou religiosa simplesmente, mas com um coração honesto. Em tudo dando graças a Deus, porque eu amo a Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que assim amam a Deus. Vamos ler ali esse texto em Romanos mais uma vez. Eu quero ler também o próximo versículo, Romanos 8 e 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ora, nós um dia seremos a imagem de seu Filho. Assim como ele é, o veremos. O outro texto que diz, assim como ele é, nós somos também neste mundo. E aqui nós podemos ver que tudo coopera para o bem, para que Cristo seja revelado em cada um de nós, para que as pessoas vejam em nós, não nas circunstâncias, não nas lutas, mas naqueles que buscam fazer a vontade de Deus, o Salvador. As belezas de Cristo. Essa é a nossa luta, sermos mais e mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que Paulo expressa essa verdade, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero mostrar aos homens este Salvador maravilhoso, homem de dores, experimentado no trabalho, rejeitado pelos homens. A pedra angular, a pedra de esquina, rejeitado na verdade pelos construtores, mas para com Deus eleita e preciosa. Irmãos, vamos lembrar que amanhã as coisas continuam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Se em muitas coisas nós não temos certeza, nestas que nós temos considerado, nós podemos ter plena certeza. Se em muitas coisas nós não temos nenhum controle, nestas verdades nós podemos andar com passos firmes. Deus perdoa
em Cristo Jesus os nossos pecados. Nós temos uma certeza e convicção de salvação. Deus trabalha para o nosso bem. E por fim, eu gostaria de pensar neste último ponto, olhando mais uma vez para o livro dos Salmos, no Salmo 83, e agora no verso 18. Antes de nós considerarmos esse ponto, apenas lembrar, irmãos, a nossa vida não é controlada pelo acaso ou pela sorte, de maneira nenhuma. A nossa vida não é controlada pelo destino. Nós temos um Salvador diante de nós que vai adiante, que vai à frente, mostrando-nos o caminho. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus pessoal, um Deus que trata conosco pessoalmente, que não é insensível às circunstâncias ao nosso redor, mas que conhece cada detalhe das nossas vidas. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Deus nunca erra, Deus nunca errou na minha vida. Deus nunca vai errar na sua vida. Que nós possamos saber que, de fato, essas dificuldades, estas dores, estas coisas que nós temos passado cooperam para o nosso bem. E por fim, no Salmo 83, no verso 18, diz assim: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Ainda o Salmo 97, 9, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo exaltado acima de todos os deuses. O nosso Deus está no trono. O nosso Deus domina acima de todas as coisas. Não há ninguém que possa afrontar a Deus. Não há nenhum nome maior ou mais poderoso do que o nome do nosso Deus. Não há nenhum ser na terra ou em qualquer outro lugar que possa ser comparado a Deus. Amanhã, Deus ainda continua no controle. E isso tem que fazer uma diferença para nós. Isso tem que mudar muitas das nossas decisões, das nossas escolhas, da maneira como nós encaramos as circunstâncias. O Senhor se revela como Ele sempre foi, Senhor, soberano. Só a Ti pertence o nome de Senhor. Deus soberano acima de todas as coisas. Aquele que está assentado no trono, aquele que um dia vai colocar debaixo dos seus pés os seus inimigos, aquele que venceu. Na sua carta, na sua primeira carta, João fala muito de vitória. Em Apocalipse, nós lemos muito acerca da vitória que há em Cristo. Nós temos um Salvador vitorioso. É Ele quem nos conduz em triunfo, em vitória. E nós podemos ter esta certeza. Deus está acima de tudo sobre a terra, sobremodo elevado. Nenhum poder, nenhuma potestade, nenhuma força pode alcançar o nosso Deus. Eu gosto muito do hino 465, eu anotei aqui e quero ler para os irmãos, que diz assim: Senhor, louvado sejas pelo plano que a Cristo todo o senhorio dá, pois que por teu eterno e bom conselho, nos ombros dele o principado está. Inescrutáveis são os teus caminhos, o plano teu jamais fracassará. Cristo reinará supremo,
nos ombros dele o principado está. Quanto a nós, no meio dos perigos, Jesus, o protetor, se mostrará. Nossa alma nisto agora regozija. Nos ombros dele o principado está. A última estrofe diz: assim descansaremos satisfeitos. A sua graça consolar-nos-á. Por que temer as comoções do mundo? Nos ombros dele o principado está. Por que temer? Nós, em meio aos perigos, nós teremos um protetor. O plano do Senhor jamais fracassará. E nós estamos do lado do vencedor. Nós estamos do lado do verdadeiro. Nós conhecemos o verdadeiro. Ainda que o mundo sempre apresenta mentiras, falsidade. Ainda que o inimigo venha roubar, matar e destruir. Nós podemos correr para Cristo, nós podemos nos esconder nele. Nós podemos a cada dia renovar esta esperança de um dia estar para sempre com o Senhor. Meus irmãos, o que será do dia de amanhã, do dia do amanhã para nós? Deus continuará no controle. Deus trabalha em nosso favor, para o nosso bem. Temos a convicção de que amanhã ainda estaremos salvos. E podemos aproximar do nosso Deus a qualquer momento, para confessar as nossas fraquezas, porque está diante de nós um Pai amoroso, um Pai compassivo. O perdão judicial nós já tivemos lá no momento em que cremos em Cristo. Aquele que cumpriu toda a justiça de Deus, o sangue que ali foi derramado, fomos comprados, não com prata e ouro, as coisas que se corrompem deste mundo, mas comprados pelo precioso sangue de Cristo. Perdão judicial no momento da nossa conversão, quando nascemos de novo, nascidos da palavra, do poder do Evangelho, nascidos do convencimento do Espírito Santo. Agora, nós temos diante de nós, a cada dia, o perdão de um Pai que ama, que se importa. Um Pai que é soberano. Um Pai que está pronto a nos receber a cada momento. Meus irmãos, que estas verdades, ainda que muitas coisas para nós são incertas no dia de amanhã, não sabeis o que será de amanhã, mas que nós possamos guardar em nossos corações essas verdades, descansar nessas verdades, e viver a vida que nós devemos viver em Cristo Jesus. Esta nova vida, esta vida verdadeira, esta vida real que Cristo nos deu. Esta vida que João diz na primeira carta, uma vida que foi manifesta. Nós vimos com os nossos olhos, nós ouvimos, as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Não é uma utopia, não é uma vida, sabe, é uma vida verdadeira e real, que começa agora e dura para a eternidade. Por que temer as comoções do mundo? Nos ombros dele, o principado está. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estar com os irmãos. Amém.